E o Laurinha? Gente, boa noite. Ai, meu Deus. Eu vou tentar falar aqui com o professor para ele conectar na live para a gente poder começar. Só aguardar o professor e aí a gente já começa. Vou deixar aqui o comentário fixado para vocês deixarem perguntas. Aí vocês, no decorrer da live, podem estar fazendo perguntas que a gente vai estar respondendo. Professor Jefferson, você teria como pedir para participar da live? Porque aqui eu não estou conseguindo te chamar. Pronto, show. Enquanto isso a galera vai chegando e aí a gente começa. Agora eu acho que vai dar certo. Pronto, agora deu certo. Ah, caralho. Agora deu certo. Não Todo sabia que mundo não dava consegue pra ouvir saber. direitinho? Oi?
Todo mundo está conseguindo ouvir direitinho? Estou perguntando aqui se está com alguma falha no microfone. Não, tô ouvindo sim. Tranquilo. Tá? Pois, show. Professor, como a gente combinou, né? A nossa live está dividida em 6 tópicos, mas eu acho que a gente consegue desenrolar aqui conversando mesmo. E aí a gente começa com a apresentação geral, eu falo, e aí você também fala, e aí a gente começa. Pode ser assim? Tá tranquilo para Pode você? ser. Tranquilo. Então tá. Eu sou Safira, eu sou militante do MEP, eu estudo no FRN, eu curso o 2º ano de edificações lá. E aí o MEP, a gente começou o movimento no IF ano passado, acho que foi mais ou menos em julho. E a gente fez algumas atividades, teve um processo de formação bem bacana e está tentando manter a atividade agora na quarentena, que é um pouquinho complicado, né? E aí eu vou só contextualizar o que é MEP para galera que chegou agora na live e não conhece, né? Que o MEP é o Movimento por uma Escola Popular. E quando a gente vai falar sobre escola popular, eu acho que é mais qual o ideal de escola para a gente, né? O que a gente entende por uma escola essencial. E aí o MEP responde isso como uma escola que tem como horizonte a emancipação da classe trabalhadora e não pensar em escola só como ir para a aula, entrar na sala de aula e não ter esse envolvimento, né, de política e escola, achar que ambos não se misturam quando é totalmente o contrário. Porque a escola não é só eu e o professor, é também as leis, as regras, que não são decididas nem por nós, nem pensadas em nós, nem nos nossos pais, nem nos professores, nem nos familiares dos professores, nem nos trabalhadores em geral que estão ali ao redor da escola. E eu acho que é mais ou menos isso, para a gente contextualizar mais ou menos, para a galera entender melhor. Mas aí o senhor pode complementar da forma que preferir. Ok. Agora eu me apresento? Isso. Tá bom, eu sou o professor Jefferson, eu sou professor no Instituto Federal de São Paulo, na área de educação, pedagogia, né? Minha formação é em pedagogia, meu mestrado e agora meu doutorado em andamento é em filosofia e história da educação. E sou militante do MEP no Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Educação Básica Federal, que é o Sinasef, né, que é esse perfil que eu estou utilizando para fazer a live aqui. Sim. Okay. Então, nosso primeiro tópico seria EAD como discussão antiga e a mercantilização da educação e como essas duas coisas se conectam. E aí, eu acho que para a gente começar a falar sobre isso, a gente começa falando sobre EAD mesmo, né? E como está sendo implantado. Porque a EAD, essa forma de educação, ela já tem vários buracos, ela já meio que tem vários empecilhos para não acontecer normalmente. Ainda mais agora que está sendo algo totalmente por impulso, né? Sem nenhum projeto. E como está sendo levado para os estudantes e para os professores, todas essas complicações que a gente está tendo agora. E aí, como isso também está ligado à mercantilização da educação, né? Porque quando a gente vai falar sobre isso, o governo nos dá como resposta que não, a gente tem que ter essa aula, embora sendo à distância, para que não perca o ano letivo. E eu acho que não é bem assim, né? A preocupação, na verdade, não é essa, porque se a preocupação fosse essa, o ano já está sendo perdido de qualquer forma, porque os alunos não estão conseguindo absorver o conteúdo. Isso quando eles conseguem ter acesso à aula, né? Porque grande parte não consegue nem chegar a ter acesso à aula. E todos os empecilhos que a gente está tendo agora na quarentena, psicologicamente mesmo, assim, com tudo isso que está acontecendo, não acesso aos materiais, não tendo um espaço específico para isso e tudo mais. E aí a gente vê mais uma preocupação do governo em esses contratos que estão acontecendo dos governos estaduais com empresas privadas que estão fornecendo uma base para isso, uma base tecnológica, né, de plataformas e tal. E aí é mais eu acho que a gente pode ver mais isso como um projeto de, tá vendo todo esse esforço que os professores estão tendo, os alunos, esse projeto pode dar certo sim. E a gente tem que ter em mente que não, tem que responder que não está dando certo, que não funciona, independente de ser durante a pandemia ou não, porque esses empecilhos eles vão acontecer de qualquer forma.
sendo que agora na pandemia de uma forma muito mais gritante, né? Ok. Então, acho que a gente pode começar discutindo uma questão que tá aparecendo muito, que é essa questão do que é EAD, né? Porque tem se Uhum. chamado aí de ensino remoto, né? Atividades não presenciais, enfim. Acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é uma definição geral de EAD, né? EAD de forma geral, os processos educativos que acontecem com uma separação entre professores e alunos no espaço e no tempo, ou no tempo, né? Então, essa concepção geral de educação à distância nos dá, historicamente, a educação à distância já acontecendo há muito tempo, né? Desde os processos Sim. por carta, né? Por rádio. E a EAD hoje é principalmente por meio das tecnologias digitais, as tecnologias da informação e comunicação. Bom, no entanto, tem se utilizado muito o termo ensino remoto. Isso tem duas justificativas, né, principais aí. Primeiro, que a EAD, enquanto modalidade educacional, ela é regulamentada por lei. E o que se está fazendo aí nos estados, no município, até no âmbito federal, na verdade não pode ser considerado dentro do que especifica a legislação que a gente tem consolidada sobre EAD. Então, por isso, para que se burle esse processo, se usa o termo ensino remoto e aí você acaba tendo uma gambiarra pedagógica, né, o que a gente tem falado. Na verdade, são aí processos feitos de forma espontânea, sem reflexões profundas sobre o que é o processo de educação à distância. Enfim, são tapa-buracos, né, para acelerar o processo, né, com a justificativa que os alunos não podem parar, que a educação não pode parar, enfim. Por outro lado, há também uma discussão de que a EAD teria um estatuto teórico próprio, né? teria concepções próprias, teria ferramentas próprias, e por isso que o que está se fazendo não é educação à distância, sim ensino remoto. Também discordo um pouco dessa ideia, porque eu acho que aí depende da concepção que você tem de educação, né? A EAD não teria um estatuto próprio, ferramentas próprias, né? Essas ferramentas utilizadas de acordo com a concepção de educação que você tem aplicada aí à educação à distância. Acho que nesse sentido a gente pode partir para um segundo momento, que é a discussão sobre a questão da EAD como democratização da educação, né? Porque se tem falado muito também, né? Olha, como ela é uma educação que não necessita de uma estrutura física ampla, que os alunos se desloquem até o espaço físico, você teria um processo aí de democratização, né? Facilitaria o acesso. E, na verdade, isso não é verdade, né? Porque quando a gente vai ver, você tem uma alta porcentagem de alunos que não tem como ter o acesso aos instrumentos para conseguir ter educação à distância, né? Não tem acesso a computador, a internet de qualidade, celular, mas o pacote de dados não é compatível, né? Não tem uma rede aí sólida para conseguir acompanhar as aulas, né? Outro dado que mostra também como a EAD não é democrática são os dados de evasão, né? Se você pegar os censos da educação à distância, mostram que em alguns casos chega a 70% de evasão, ou seja, né, uma turma de 100, 70 pessoas desistem, né, da EAD durante o processo, né, no percorrer do ano letivo. Isso por quê? Porque a EAD demanda uma autodisciplina dos alunos, né? Demanda aí já uma habilidade para lidar com os conhecimentos de forma autônoma. E disciplina, autonomia não são coisas que as pessoas nascem, né? Isso tem que ser ensinado. Isso tem que ser ensinado presencialmente, principalmente. Então, quando a gente pega a maioria dos alunos, e aí conforme a menor idade, né, esses sujeitos têm menos autodisciplina e menos autonomia, fica cada vez mais difícil deles acompanharem esses processos. Por isso essa alta porcentagem de evasão
na EAD, né? Alguns estados, por exemplo, o estado de São Paulo, tem mostrado que 80% dos alunos não têm respondido às atividades colocadas na rede estadual, né, pelos professores, enfim. Você tem uma dificuldade muito grande de acesso e, quando tem um acesso, de acompanhar também esses processos. Isso, então, mina, né, esse caráter supostamente democrático da educação à distância. E o outro ponto, acho que é essa questão da mercantilização, né? Então, o que é a mercantilização? Né? Grosso modo, mercantilização é a transformação de algo em mercadoria. No caso da educação, é a transformação de um direito social em mercadoria, ou seja, a comercialização de um direito social, que é a educação, né? Que entram aí processos também de privatização. E aí a gente precisa ir trabalhando essa concepção, porque ela tem sofrido algumas mudanças, né? Até pouco tempo atrás, a gente falava muito de uma perspectiva de privatização onde se cobraria mensalidades, por exemplo. Né? A partir de hoje, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte vai passar a cobrar mensalidade. Então, o sujeito teria que comprar mensalidade. Aqueles que não tivessem condições, o Estado ofereceria um voucher, né? Um cheque, onde o aluno poderia utilizar esse voucher, ou aqueles que tivessem condições complementar esse voucher e escolher a escola onde ele estudaria, onde ele frequentaria. Né? Isso tem mudado, por quê? Porque essa prática dos vouchers, essa privatização dessa forma, tem mostrado resultados catastróficos. Né? Se você pegar nos Estados Unidos, por exemplo, onde foi amplamente aplicado, no estado de Nova York, por exemplo, tem livros já mostrando, né, os resultados aí catastróficos dessa política. Até um dos cotados para ser ministro da Educação, né, que é o secretário estadual de Educação do estado do Paraná, ele, em 2007, escreveu um livro defendendo essa proposta, e agora ele foi sabatinado e ele falou que não concorda mais com essa proposta, porque ele viu as evidências de que está errado. Então, você tem migrado para outros processos, em dois sentidos, né? Acho que o primeiro processo, que é mais claro para a gente, na utilização da EAD, é, sim, uma questão de mercadoria. Né? Por quê? Porque você tem grandes empresas que oferecem tecnologia educacional, que oferecem plataformas, né? Isso é utilizado, lógico, para ganhar dinheiro, porque são vendidas. Quando não é vendido, como é o momento que a gente está vivendo, por exemplo, o Google tem oferecido a sua plataforma gratuitamente para diversas universidades, né? Isso serve também como captação de dados, né, dos professores, dos alunos, que podem ser vendidos para empresas, que podem ser utilizados na melhoria dos próprios instrumentos deles. Então, eles estão testando esses instrumentos de forma gratuita e muitas vezes até ganhando em cima disso. Então, além dessa questão da mercadoria, né, da venda de tecnologia educacional, tem uma coisa que é muito preocupante para a gente, que é a questão subjetiva, que é a questão da formação do sujeito. Né? Quando você monta uma plataforma, quando você faz apostilas, você controla o processo de ensino e aprendizagem, né, os processos de ensino e aprendizagem, de uma forma a controlar a formação desse sujeito. Né? E isso é muito bem utilizado para formar o sujeito dentro, né, domesticado, né, um sujeito que aceite a sociabilidade capitalista no seu atual estágio. Né? Vamos ver, por exemplo, aí uma formação para o empreendedorismo, né? que é uma referência das relações de trabalho no atual estágio do capitalismo. Então você tem aí um controle da formação do sujeito. Né? No meu doutorado, eu tenho trabalhado com os usos de tecnologia educacional a partir da década de 50 e 60. E desde aquela época você vê manuais que apresentam com entusiasmo a retirada do professor do processo. Né? Porque quando eu monto um sistema atualmente, né, com plataforma digital, com materiais digitais, com e-books que os professores vão utilizar, com determinados vídeos que os professores vão utilizar, eu controlo um processo de tal forma
que o professor ele é um mero ali instrumento de reprodução dessas ideias que não foi ele, desses materiais que não foi ele que preparou, né? Acho que na história da educação no Brasil, a gente já ouviu falar muito do Mobral. Lembra do Mobral? Já ouviu falar? Ficou até sinônimo de pessoa que não teve boa formação. Ah, você fez Mobral. Mobral foi um grande movimento. Mobral, movimento brasileiro de alfabetização, implantado pela ditadura civil-militar, né, de 64. O Mobral ele é implantado e ele funciona exatamente dessa forma. Você tem uma centralização na produção de materiais que é descentralizado na gestão, ou seja, se manda de cima para baixo para os municípios. E aí, quem são os professores que eram contratados no Mobral? Quais eram as exigências para ser professor? Ser alfabetizado. Era a única exigência. Ou seja, não era necessária uma formação para o professor. Por quê? Porque ele ia ter ali o seu passo a passo, né, os seus manuais, ele ia aplicar isso, né, de uma forma já pronta, né, meio do rádio, né, se utilizava rádio. Ou seja, o professor ali na sala de aula, ele era um mero reprodutor daquilo que foi preparado em outro momento, por outras pessoas, com outros objetivos que não aqueles discutidos numa perspectiva de educação aí, de gestão democrática, enfim. Tá tranquilo? Tá ótimo. Acho que todo mundo também tá entendendo aqui. Tranquilo. E aí a gente chega nesse momento de pandemia, né? Que aí, o que a gente tem? A gente tem esses grandes empresários da educação vendo a oportunidade deles desaguarem essa produção de tecnologia educacional. Né? Eu tenho questionado muito essa questão. Né? Se fala muito que a educação do século XXI não pode prescindir de tecnologias. Eu pergunto, será? Né? Ou será que a produção de tecnologias educacionais não pode prescindir do consumo? Ou seja, né, será que todo esse ideário, né, essas ideias criadas para o uso de tecnologia educacional, na verdade não são ideias criadas para o consumo de tecnologia educacional, né, para ampliar o mercado de tecnologia educacional? Então, nesse momento de pandemia, onde a grande maioria das pessoas estão perdidas, né, não sabem direito o que fazer, e aí surge esse discurso que tem que ser feito de qualquer forma, que não ter aula é mais prejudicial do que ter gambiarra pedagógica, enfim, acaba se abraçando e isso vira uma oportunidade para essas empresas conseguirem implantar os seus sistemas na educação pública, principalmente. Isso causa vários problemas, né? Então, se a gente pensar a perspectiva do professor, né? Na perspectiva do professor, você tem aí uma demanda de trabalho em casa, né, de home office, que até então ele não tinha. Né? E o home office não é uma coisa simples, né? Eu estar em casa e agora vou trabalhar naquele horário. Não, né? O home office ele acaba, de certa forma, sendo um trabalho intensificado, porque ele é full time. Né? Você está o tempo todo disponível, você está o tempo todo com o WhatsApp, você está o tempo todo fazendo reunião virtual. Então já tem saído algumas pesquisas dessa intensificação do trabalho, e intensificação do trabalho a gente sabe que leva a diversas doenças, a diversos fatores aí que acabam, na verdade, minando a capacidade do professor de realizar um bom trabalho, né? Por parte dos alunos, aquelas questões que eu já levantei, né? Esse aluno vai conseguir acompanhar, ele tem essa autonomia construída, né? Ele tem essa autonomia formada, essa autodisciplina para acompanhar, né? O professor tem a formação, né, para conseguir acompanhar esse aluno de uma forma que ele interaja no processo, né, que ele consiga ampliar os seus conhecimentos, que ele consiga concluir a sua formação, né, ampliar a sua formação. Né, o que a gente percebe é que não. Né? Tem o tempo de tela também, né, tanto para aluno como para professor, que também já tem várias pesquisas nesse sentido, dos problemas de saúde que causam grande exposição à tela do computador. Enfim, você tem aí diversos problemas relacionados à aplicação
da educação à distância ou do ensino remoto, como queiram, né, neste contexto de pandemia. Acho que aí caminhando para eu terminar a fala e aí a gente abrir para as questões, né, é pensar como que a gente vai resistir a isso. Né? Eu acho que é importante que a gente resista, porque é um processo que ele está sendo aprofundado cada vez mais, e que se a gente não resistir e não impor uma outra possibilidade de educação, isso vai acabar se tornando a regra. Né? Não tenham dúvida de que se a gente pegar o plano de governo do Bolsonaro nas eleições, já dizia que ele queria implantar a educação à distância desde o ensino fundamental. Então a questão da EAD não é de agora, né? Está desde na cabeça desse governo conservador, né? Desde de quando eles começaram a campanha. Então a EAD está aí, e se a gente não resistir, se a gente não pensar em outras possibilidades, isso vai se tornar a regra, e aí vai ser mais difícil. E aí, nesse sentido, que a gente precisa pensar na construção da educação popular. É claro que a educação popular ela só se realiza efetivamente e completamente quando a gente conseguir transformar a sociedade no sentido de superação do sistema capitalista e construção da sociedade socialista. Né? No entanto, isso é processo. Né? E a educação popular ela é uma possibilidade de, nesse processo, você ir colocando o interesse das camadas populares, né, a serviço das camadas populares, ou seja, fazer com que a educação sirva às camadas populares. E aí é papel nosso, dos movimentos, né, dos movimentos sociais em geral, né, professores, alunos, técnicos, no caso dos institutos federais, né, tem que estar alinhados nessa perspectiva para que a gente consiga resistir e construir um outro modelo de educação que é possível. Então, acho que eu encerro por aqui a primeira fala e a gente pode começar a interagir com as questões. Eu acho que o camarada já conseguiu englobar tudo que a gente tinha em mente aqui na sua fala. Mas eu vou abrir perguntas. Tem vários comentários aqui. Andrade falou que ele está trabalhando cerca de 13 horas por dia com essas atividades. E isso é algo muito real, né? Eu também estou trabalhando e a gente acaba passando mais tempo do que deveria. Aparece algum problema, faz, não, vou resolver agora, eu estou sem nada para fazer. E acaba entrando numa sobrecarga gigantesca, né? E Sim. Também em relação aos estudantes mesmo, com essa pressão que o Enem vai acontecer de qualquer forma, e tudo junto, né? Porque muitos estudantes também trabalham, e aí fica tudo envolvido aí. Mas Pietro falou aqui, Pietro fez uma pergunta. Pode falar como essas propostas de ensino remoto individualiza a responsabilidade pela educação, jogam tudo para as costas de professores e alunos? Não, essa é uma questão que não só na EAD, né, mas acho que na educação presencial se tem essa mania de querer individualizar as questões, né? Que a educação ela é um processo social, né? Ela se dá de maneira coletiva e não envolve só professor e aluno, né? Envolve diferentes agentes. Eu costumo brincar muito quando eu dou aula no curso de pedagogia, de formação de professores, né? Essa ideia de que, por exemplo, o professor entra na sala de aula, fecha a porta e ali ele pode fazer o que quiser, que ele tem autonomia total. Não tem, né? A autonomia do professor é no máximo relativa, né? Porque para entrar numa sala de aula você tem um currículo, né? E aí quando você tem um currículo, você tem políticas públicas por trás daquele currículo, você tem uma gestão escolar que vai pensar a sua sala de aula não só de determinado professor, mas como um todo, né? Do ponto de vista do aluno, né? Quem é esse aluno? Eu costumo brincar com os professores também assim, né? Os professores, qual é o aluno ideal? Né? O aluno ideal é aquele aluno que a gente tem, né? E a gente precisa entender isso.
que o aluno, ele não é um sujeito empírico somente ali, né? Um sujeito que é um sujeito concreto, né? Ou seja, o aluno é síntese de múltiplas determinações. Então, cada aluno vai ser de uma forma, cada aluno vai aprender de uma forma diferente, cada aluno vai ter um ritmo de aprendizagem diferente, né? Então, por exemplo, o que ele não aprendeu hoje não significa que ele não vai aprender a semana que vem. Então, tudo que você planeja dentro do processo educativo, ele não é só professor e aluno, né? Ele tem relações que são estabelecidas ali, né? Quando você pega aqueles modelinhos, por exemplo, de estudo, né, para aluno, fulano, chegue em casa, revise aquilo que o professor deu no dia e se antecipe aquilo que o professor trabalha lá no outro dia. Aí você pergunta, né? Um aluno que mora numa casa que tem um cômodo, onde ele vai fazer isso, né? Onde ele vai estudar? Uma vez eu tive uma experiência com uma professora que falou isso para o aluno: chega em casa e vai para o seu quarto. A aluna virou para ela: mas que quarto, né? Meu colchão é debaixo da mesa da cozinha, né? Como que eu vou estudar? Né? Não tem essa de ir para o quarto. Então você tem uma gama de relações sociais que influenciam a educação, que não dá para você tomar como algo individualizado. Agora a gente vai falar um pouquinho, o próximo tópico é sobre as implicâncias como está sendo feito aqui no meu estado, e aí no seu estado que você já introduziu um pouquinho, né, na sua primeira fala, mas aqui no RN está uma confusão. No EFRN a gente não está tendo aula, né, na rede federal, mas na rede estadual e municipal está sendo algo totalmente improvisado, os alunos não entendem se é algo obrigatório ou não, não há essa comunicação de alunos, professores e gestores, e fica uma pressão muito grande, porque você não sabe se aquilo vai valer ou não, se o seu ano letivo está em risco, o seu ano letivo pessoal, né, se você não fizer, e também tem a questão de muitos alunos não terem acesso a essas aulas, alunos da zona rural, por exemplo, que é mais dificultado ainda. E é basicamente isso. Essa semana eles lançaram uma enquete para os alunos responderem para justamente desenvolver esse projeto. Ou seja, a gente sabe o que vai acontecer, independente de respostas, mas por enquanto está assim, essa confusão. Eu acho que é uma falta de responsabilidade com esses alunos, com esses professores, porque é bem isso mesmo, a responsabilidade está sendo jogada para os professores e para os alunos. E no IF, por exemplo, saiu uma enquete também que a gente respondeu, e aí eu tive acesso a uma parcial, que eu até peguei os dados para falar aqui, que de 7 mil e pouquinhos alunos que responderam, 6% não tem acesso à internet em casa. E aí você olha e pensa, caramba, 6% é muito pouco, mas tipo, 7% é muito pouco dos mais de 20 mil alunos que a rede federal tem aqui no Rio Grande do Norte. Então, esse número vai se tornar muito maior. E poderia ser só um aluno, ele continuaria sendo prejudicado e continuaria sendo algo não justo, como já não é, e deixa de ser mais ainda agora, nesse momento, né? Certo. Acho que teve uma pergunta aí sobre a questão do calendário, né? Acho que eu consegui ler rapidamente aqui, porque envolve também o que você está dizendo, né, das questões das implicações, enfim, né. Eu tenho debatido nas lives que eu tenho participado, nas discussões que eu tenho participado, que a gente tem que tomar aquele lema da vida, né, acima da economia, né, acima dos processos aí de trabalho, enfim, né. Então, na minha concepção, a gente tinha que parar e realmente só voltar quando você tiver uma definição, uma vacina, enfim, algo que vai possibilitar o trabalho em segurança dos professores, dos alunos, dos técnicos, enfim, de todos no processo educativo. No entanto, há uma pressão muito grande, né? Como você mesmo diz, a questão aí do Enem, né? O governo está colocando o Enem, as universidades estão colocando os vestibulares, né? Aquelas que não usam o SISU, por exemplo, né? E aí precisa se repensar isso. Na verdade, essa é o grande desafio que a gente tem. Como que a gente vai
se impor a isso, né? Então, tomando a nossa posição de que a vida está acima do lucro, está acima do mercado, está acima dessas questões, a gente tem que ter claro e defender a volta somente quando houver aí uma definição de uma vacina, enfim, de algo que possibilite o trabalho com segurança, né? Alternativas, depois, elas surgirão, né? Por exemplo, pensar calendários em ciclos, né? Aí você tem várias possibilidades de você ter plurianual, organizar o currículo e os conteúdos de uma forma que no tempo que você consiga condensar os anos, enfim, você tem depois diferentes possibilidades. Mas na minha opinião, nesse momento a gente tem que preservar a vida. Ó, tem outra perguntinha aqui. O que o camarada pensa sobre a alteração de data do Enem? Se você tem alguma escolha de data. Mas acho que pela sua pergunta já dá para perceber que essas coisas só devem ser pensadas a partir do momento que a pandemia acabar, né? O Enem ele tinha que ser cancelado, né? O que se tá, mas isso é a prática genocida desse governo, né? Que a gente está vivenciando. Ele não está se importando com as mortes. Na verdade, se falava em 30 mil mortes, a gente já chegou a 60, ou seja, a gente já está com o dobro de mortes que o presidente falou que era normal, né? 30 mil morresse para ele não tinha diferença nenhuma. Não só ele, com alguns empresários também falaram, vai morrer 30 mil, já morreu 60 mil, né? Então, acho que o nosso posicionamento teria que ser esse, tinha que ser cancelado, não há data segura no horizonte, né? Usando o termo que a companheira escreveu aí. Não há data segura no horizonte porque a gente não sabe. Por exemplo, estão falando, hoje anunciaram que possivelmente o pico, né? O maior pico de transmissão e de contaminação será no final de agosto. Antes falava-se em maio, passou junho, julho, né? Então, ou seja, enquanto a gente não tiver algo que aponte para o fim dessa pandemia, não tem como a gente pensar em algo que a gente possa organizar agora, né? E aí repensar como vai ser a entrada, né? Como vai ser a distribuição de vagas, são todas coisas que a gente vai ter que pensar, mas que nesse momento, infelizmente, não é possível. Ok, e aí o nosso próximo tópico agora como a gente já conseguiu desenvolver todos os outros, a educação popular como alternativa para tudo isso. Como o camarada colocaria isso? Uhum. Então, dentro do MEP Sinasef, a gente está... Então, primeiro, por que foi criado o Movimento Escola Popular dentro do Sinasef, que é um sindicato, né? O MEP ele surge no movimento secundarista, né? Com os camaradas lá de Goiás, e se espalha pelo Brasil, principalmente entre os alunos, né? Entre os discentes dos secundaristas dos institutos federais. A gente pensou em criar o Movimento Escola Popular dentro do Sinasef, dentro de um sindicato dos trabalhadores da educação básica federal, no sentido em que a gente entende que é preciso discutir uma concepção de educação. Qual educação a gente quer? Né? Qual é o sentido do nosso trabalho nos institutos federais? Então, para além das disputas sindicais, né, que as correntes sindicais aí fazem e que nós fazemos também, né, para além dessa disputa, discutir também concepção de educação. Então, a gente lançou uma cartilha, não sei se vocês tiveram acesso aí no Rio Grande do Norte, uma cartilha que o MEP Sinasef fez, trazendo o primeiro entendimento desse que a gente tem de educação, e ali a gente traz algumas concepções do que a gente tem para educação popular. O que a gente discute um pouco ali? Primeiro, entender educação popular enquanto somente educação do povo, ou seja, que uma educação popular que aponte somente para os usuários, ou seja, né, é educação popular porque é uma educação do povo. Isso não basta para a gente. Né? O que a gente entende por educação popular é uma educação que tenha aí um vetor ideológico claro, a partir das considerações dos trabalhadores, ou seja, a partir da iniciativa das camadas
populares, os interesses das camadas populares. Então é a partir daí que a gente pensa a educação. Se a gente entende a educação como um processo de atualização histórico-cultural dos sujeitos, ou seja, né, a educação ela é uma ferramenta que os seres humanos criaram para transmitir às gerações futuras aquilo que foi construído ao longo da história e coletivamente pelo conjunto dos seres humanos. Então, se eu sei fazer um móvel, por exemplo, cortar uma árvore e fazer um móvel, meu filho não vai nascer sabendo isso, né? Porque não é transmitido geneticamente. Ele vai precisar de um processo formativo. Então, a gente entendendo a educação dessa forma, a gente entende que a educação popular ela tem que garantir essa atualização histórico-cultural dos sujeitos. E aí entra uma outra questão da concepção de educação popular que a gente tem, que é uma educação popular calcada nos conteúdos clássicos, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque há uma concepção de educação popular muito difundida que vai dizer o seguinte, olha, a educação popular é aquela que parte dos conteúdos cotidianos dos sujeitos. Ou seja, a realidade imediata dos alunos é o que vai determinar os processos educativos, né? Vamos dar nome para isso, né? É uma concepção muito calcada na concepção freiriana, né, de Paulo Freire. Não é essa perspectiva que a gente tem trabalhado, que a gente tem procurado construir dentro do movimento de uma escola popular no Sinasef. A perspectiva que a gente tem trabalhado é de partir dos conteúdos clássicos da humanidade, né? E aí trazendo os conceitos de politecnia e de omnilateralidade, né? Quando a gente fala em omnilateralidade, a gente está falando em todo, né? Por todos os lados. A formação do sujeito concreto, do sujeito completo, né? Então, quando a gente pensa na educação profissional, não dá para pensar em educação profissional onde o sujeito vai ser formado somente para o seu processo imediato de trabalho, somente para o mercado de trabalho, o mundo do trabalho, como gostam de usar, né? É preciso que esse sujeito ele tenha uma formação que, para além da execução do trabalho, ele consiga planejar e pensar a realidade em que ele está inserido. Né? Pensar a considerar politicamente, historicamente, filosoficamente as relações de trabalho que ele está inserido, até para construir outras possibilidades de relação de trabalho. Né? A gente tem muito claro isso. A educação popular, para a gente, ela é instrumento que contribui para a construção de uma outra sociedade, de uma outra sociabilidade que não a sociabilidade capitalista. Né? Não há democracia plena no capitalismo, né? Não há processos educativos para todos no capitalismo. Então, quando a gente coloca isso como fundamental, a gente já está em ação para a construção de uma outra sociedade. Então, é por aí que a gente caminha, a gente está bem no início, a gente lançou a tese, a gente está construindo esses processos, estamos em processo de discussão, já fizemos algumas lives nesse sentido. Vamos ter o congresso do Sinasef logo, e não lembro agora a data exata, mas já estamos construindo as teses que vão ser apresentadas nesse congresso a partir da perspectiva que a gente tem de educação popular. Mas tudo muito aberto ainda, né? Então a gente está discutindo com todo mundo, está conversando com todo mundo, mas tendo claro que a gente entende que a educação ela tem que ter esse vetor claro político e ideológico. Certo? Muito obrigada, camarada. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Se alguém mais quiser colocar algum comentário. Mas até então, não. E a nossa live também já está perto de acabar, porque o tempo é curto aqui no Instagram, é muito limitado, né? Mas aproveitar o espaço também para convidar, né, todo mundo que quiser conhecer o MEP, o Movimento Melhor, chamar a gente no Instagram para conversar também, se aproximar e entender mais sobre o Escola Popular, porque e uma educação popular, eu acho que esse espaço aqui é muito curto, né, para a gente desenvolver isso de uma forma mais extensa, mas o espaço está aberto para quem quiser conhecer e se aproximar. E se o professor quiser colocar mais alguma coisa, fique à vontade.
Uhum. Eu vou só responder uma pergunta que surgiu aí sobre se eu indico alguma leitura introdutória, né, para a questão da educação popular. Né? Acho que foi o Pericles que perguntou, né? E aí eu já caminho Eu para não as tinha visto. considerações finais. É, então, que a gente, a questão da educação popular, a gente tem que ter trabalhado na construção, né, de uma conceituação de educação popular. Eu, especificamente, trabalho com a concepção da pedagogia histórico-crítica, né, onde o nome mais conhecido no Brasil aqui é o professor Demerval Saviani. Então, sempre quando alguém fala um livro aí introdutório, eu indico Escola e Democracia. Escola e Democracia, do professor Demerval Saviani. É um livrinho bem introdutório mesmo, é um livrinho com caráter político, né? Ele não aprofunda muitas questões, é mais uma introdução mesmo, interessante para a gente começar a compreender essa, essa concepção educacional que pensa a construção de uma outra universidade, né? Uma pedagogia marxista, uma pedagogia revolucionária, enfim. Então, Escola e Democracia do professor Demerval Saviani. Então eu caminho aí para as considerações finais. Eu agradeço o convite dos camaradas. Eu acho que esses momentos são muito importantes e essa interação que a gente faz, né? Eu sou de São Paulo, mas eu estou aqui em Londrina, no Paraná. Vocês aí no Rio Grande do Norte. Eu acho que é um movimento nacional e acho que isso é importante. É importante que para a gente ter força, que a gente construa essas interações entre professores e alunos e técnicos, né? Isso é muito importante para que a gente tenha força no nosso movimento. Né? E aí eu convido a todos a curtir o MAP, né? Curtir as redes sociais do MAP, todos os MAPs, né? Tanto aí do FRN como do MAP Sinasef. Não sei se vocês têm canal no YouTube. O MAP Sinasef tem um canal no YouTube já com diversas lives que a gente fez. Então procurem MAP Sinasef no YouTube e lá vocês vão encontrar também o calendário das nossas lives. E deixo aí para vocês, estou à disposição quando precisarem conversar, se quiserem conversar sobre qualquer assunto aí relacionado à nossa luta cotidiana, pode me chamar, ok? Lutar, criar escola popular. Lutar, criar a escola popular. Obrigadão, professor, pelo espaço, né, aqui com a gente, para a gente conseguir dialogar mais e deixar esse debate mais amplo e para que cada vez mais se amplie esse debate, né? A gente vai tentar deixar a live salva, espero que o Instagram permita. E muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Até mais, pessoal. Valeu, tchau, Falou. valeu.